Por 10 anos, Dona Helena viveu em silêncio, esquecida pela filha Marina e pelo genro Ricardo. Mas numa noite de tempestade, eles bateram à porta de sua mansão à beira-mar, e o que parecia ser um reencontro de família logo se transformou em um drama cheio de segredos. Entre lágrimas e acusações, surgiram pedidos de dinheiro, ameaças perigosas e a revelação de que Ricardo estava envolvido com homens da noite. A cada palavra, o peso do passado se tornava mais forte e o amor de mãe era colocado à prova diante da ganância e da manipulação. Você acredita que o sangue deve sempre unir ou que há laços que precisam ser rompidos para sobreviver? Se esta história já despertou sua curiosidade, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, inscrever-se no canal e comentar sua opinião. Agora vamos voltar àquela noite de tempestade, quando tudo começou. Durante 10 anos, Dona Helena viveu como uma sombra à beira do mar. O vento que soprava nas falésias de Santa Catarina parecia ser sua única companhia, e o barulho constante das ondas contra as pedras era o que preenchia os vazios das noites silenciosas. Desde que a filha Marina e o genro Ricardo viraram as costas para ela, a vida se tornou uma sequência de dias repetidos em que a solidão era ao mesmo tempo prisão e refúgio. Quem passava pela estrada costeira talvez visse apenas a figura de uma mulher idosa andando devagar até o mercado da vila, mas ninguém podia imaginar a dor que carregava por dentro. Nos primeiros meses após a ruptura, Helena ainda acreditava que seria apenas uma fase. Pensava que Marina estava confusa, que o casamento recente e as responsabilidades com o trabalho a tinham afastado, mas logo as desculpas começaram a se acumular. O telefone parava de tocar, os convites para festas de família não chegavam mais, e até mesmo as datas especiais como aniversários e Natal se transformaram em dias de vazio absoluto. A cada ausência, uma ferida se abria no coração de Helena. O mais doloroso foi saber do nascimento dos netos apenas semanas depois do acontecimento. Não foi a filha quem lhe contou, mas uma vizinha que ouviu comentários em uma feira. Helena lembrava com nitidez a sensação de choque que percorreu seu corpo naquele dia. Deveria estar presente no hospital, deveria segurar os bebês em seus braços e oferecer a eles o carinho que uma avó guarda em silêncio durante toda a vida. Em vez disso, ficou sozinha em sua cozinha, segurando o balcão para não desmoronar. Aquele momento marcou definitivamente a distância entre ela e Marina. Ricardo sempre foi uma presença incômoda para Helena. Educado na superfície, mas com uma frieza nos olhos que denunciava controle e cálculo. Ele respondia às ligações da sogra com respostas curtas, frias, e aos poucos assumiu o papel de filtro entre mãe e filha. Helena sabia que Marina estava cada vez mais dependente das opiniões do marido, e isso a fazia sentir-se impotente. Com o tempo, percebeu que não era mais bem-vinda em suas próprias lembranças de família. Foi cortada como se fosse uma mancha incômoda a ser apagada. Os anos que se seguiram foram cruéis. Natal após Natal, Helena acendia velas sozinha. Aniversários passavam sem abraços, apenas com um bolo simples feito por ela mesma, iluminado por uma chama solitária. No Réveillon, erguia uma taça de espumante diante da televisão, tentando acreditar que o futuro poderia trazer algo melhor. Mas o vazio permanecia, um lembrete constante de que sua família tinha escolhido apagá-la da própria história. No entanto, Helena não era mulher de se entregar ao desespero por completo. Depois de chorar até a exaustão nas primeiras estações, descobriu uma força silenciosa dentro de si. Desde jovem cultivava um talento manual para o vidro e as cores. Começou a produzir pequenos enfeites, taças, esculturas delicadas, como se cada peça fosse um fragmento da sua dor transformada em beleza. Quando expunha os trabalhos na feira da vila, percebia nos olhares dos desconhecidos uma admiração sincera que devolvia a ela um pouco de dignidade. Assim os dias passaram a ter propósito. As manhãs eram dedicadas a aquecer o forno e a moldar o vidro incandescente com mãos firmes.
As tardes eram para polir e dar forma aos detalhes, deixando que a luz do sol atravessasse cada peça como se fosse a própria esperança. À noite, depois de jantar sozinha, observava suas criações espalhadas pela sala. Eram belas, frágeis e resistentes ao mesmo tempo como ela própria. Na feira, Helena conheceu outras mulheres que também carregavam histórias de abandono e rejeição. Uma delas, Dona Lourdes, se tornaria amiga leal e confidente. Viúva de muitos anos, falava sempre com franqueza, sem medo de tocar em feridas. Lourdes dizia que sangue não é garantia de amor e que muitas vezes o coração escolhe sua verdadeira família. Essas conversas ajudaram Helena a aceitar que talvez não fosse culpa dela, que havia forças maiores moldando o afastamento de Marina. Mesmo com essa rede de apoio, a dor nunca desapareceu por completo. Ao caminhar pela vila, era impossível não imaginar como estariam os netos. Pensava se tinham herdado seus olhos ou seu sorriso. Perguntava-se se em algum momento Marina se lembrava dela com carinho, ou se a imagem de mãe já tinha sido enterrada em silêncio definitivo. Cada dúvida era um peso, mas também um lembrete daquilo que ainda mantinha viva a esperança de um reencontro. A casa que agora ocupava na beira do penhasco também tinha seu simbolismo. Ao mesmo tempo em que a protegia com paredes grossas e janelas voltadas para o oceano, lembrava-a diariamente do isolamento. O vento forte batia como se quisesse derrubar as defesas, e o rugido do mar ecoava como se falasse dos fantasmas que ela carregava. Para quem olhasse de fora, aquela mansão restaurada podia parecer um lugar de luxo, mas para Helena era um castelo erguido com as pedras de sua própria dor. Ela aprendeu a transformar a rotina em resistência. Os cafés da manhã eram acompanhados pelo som do rádio local. As tardes solitárias eram preenchidas pelo trabalho no ateliê improvisado. À noite escrevia pequenos textos em um caderno, como se fosse uma conversa silenciosa com Marina, cartas nunca enviadas. Cada palavra era uma tentativa de manter viva a memória do vínculo entre mãe e filha. Ao longo desses 10 anos, Helena passou por diferentes fases de luto. Primeiro veio a negação, acreditando que a distância seria temporária. Depois a raiva, quando entendeu que a escolha era consciente. Mais tarde a tristeza, que a fez adoecer e quase perder a vontade de viver. E por fim uma aceitação amarga, mas que lhe trouxe a determinação de se reconstruir. Quando se olhava no espelho, via não apenas as rugas do tempo, mas também as marcas de uma sobrevivente. Apesar de toda a dor, Helena não perdeu completamente a fé em um futuro diferente. Guardava dentro de si um espaço secreto para a possibilidade de reconciliação. Mesmo sabendo que talvez nunca acontecesse, era essa centelha que a impedia de sucumbir ao desespero absoluto. Ela acreditava que a vida sempre guarda surpresas e que talvez em algum momento inesperado o destino abrisse novamente a porta para sua filha. E foi justamente essa crença silenciosa, quase esquecida, que começou a se agitar quando sinais sutis começaram a cruzar seu caminho. Helena não sabia ainda, mas os ventos que sopravam do mar pareciam anunciar que algo estava prestes a mudar. E dessa vez, a mudança viria de um lugar que ela jamais imaginaria. As manhãs na mansão de Dona Helena seguiam tranquilas até o dia em que uma carta inesperada chegou pelo correio. O envelope era grosso, marcado com um brasão que ela não reconheceu de imediato. A caligrafia do remetente era firme, quase solene, e o carimbo trazia o selo de Lisboa. Aquilo despertou sua curiosidade, pois fazia muitos anos que não recebia correspondências pessoais, muito menos vindas de fora do país. Ao abrir, encontrou um texto redigido em papel timbrado de um escritório de advocacia. As palavras eram formais, mas carregavam um peso que fez seu coração disparar. Informavam sobre o falecimento de seu tio Augusto, um homem distante, quase lendário em sua memória de infância. Ele havia partido em terras portuguesas, onde vivera recluso por décadas, e deixara um testamento em que citava apenas um nome, como herdeira principal, Helena. Ela releu aquelas linhas várias vezes, incrédula.
Lembrava-se vagamente de Augusto, irmão de sua mãe, que partira ainda jovem em busca de oportunidades na Europa. Pouco se falava dele nas reuniões de família, como se fosse uma figura apagada pelo tempo. Mas agora, de repente, ele surgia novamente em sua vida, não como uma lembrança difusa, mas como a fonte de uma herança que poderia mudar tudo. O advogado explicava que a herança incluía contas bancárias, propriedades em diferentes cidades e, sobretudo, um baú antigo que tinha sido guardado com grande cuidado pelo próprio Augusto. Esse baú fora entregue ao cartório com instruções específicas para chegar até Helena sem que ninguém mais tivesse acesso ao seu conteúdo. Nos dias que se seguiram, Helena mal conseguia dormir. A notícia despertava nela uma mistura de emoções. Por um lado, sentia-se abençoada, quase redimida pelo destino, como se após anos de abandono e dor finalmente alguém a tivesse reconhecido. Por outro, não conseguia deixar de se perguntar por que ela. Por que Augusto, que praticamente desapareceu da memória da família, escolhera justamente a sobrinha esquecida e marginalizada? A viagem até o cartório foi marcada por expectativa. O advogado, um homem de fala calma e olhar experiente, apresentou-lhe a documentação oficial. Ao assinar, percebeu a solidez da fortuna herdada. Mas nada a impressionou tanto quanto o instante em que recebeu o baú de madeira escura, reforçado por ferragens antigas e marcado com símbolos que ela não compreendia. O peso não era apenas físico, era também simbólico, como se carregasse séculos de histórias ocultas. De volta à mansão, Helena colocou o baú em um cômodo trancado. Durante dias apenas o observava sem coragem de abri-lo. Algo naqueles símbolos gravados a deixava inquieta. Havia uma aura de mistério, como se o objeto guardasse segredos que poderiam transformar sua vida de maneiras imprevisíveis. Ao mesmo tempo, a herança financeira trouxe a chance de mudar sua realidade. Helena comprou a mansão de frente para o mar, antes em ruínas, e a restaurou aos poucos. Cada detalhe da casa era escolhido com cuidado, não apenas pelo luxo, mas como um ato de afirmação. Ela queria que aquele lugar se tornasse um refúgio contra todos os fantasmas do passado, um espaço em que pudesse existir sem pedir permissão. Nos dias de mercado, as pessoas começaram a notar sua transformação. Já não era mais apenas a mulher solitária que vendia peças de vidro, mas uma senhora distinta, respeitada, que carregava uma nova postura. Sua produção artística também mudou. Agora assinava as peças com o nome Isadora, um pseudônimo que representava seu renascimento. Para os clientes, Isadora era uma artista misteriosa cujas obras refletiam luzes e sombras, delicadeza e força. Para Helena era um disfarce e também um escudo. Apesar das melhorias em sua vida, o baú continuava a ocupar seus pensamentos. À noite, ao escutar o mar batendo contra as falésias, sentia-se tentada a buscar a chave e desvendar o que estava escondido. Mas algo a segurava. Talvez fosse medo de descobrir verdades que mudassem a imagem que guardava do tio, ou talvez a sensação de que não estava pronta para enfrentar o que encontraria ali dentro. Dona Lourdes, sempre perspicaz, percebeu a inquietação da amiga. Em uma de suas visitas, comentou ao ver o baú fechado no canto do cômodo: "Se ele confiou isso a você, é porque acreditava que só você teria coragem de carregar esse peso. Não deixe o passado falar sozinho." A fala de Lourdes ficou ecoando em sua mente, plantando a semente da decisão que em breve viria. No entanto, Helena adiou o momento. Preferiu concentrar-se em viver a nova fase, em decorar a mansão, em cultivar o jardim que florescia apesar do vento salgado. Mas em cada canto da casa os olhos acabavam voltando para aquele objeto fechado que parecia esperar pacientemente pelo instante em que seria finalmente aberto. Ela não sabia, mas o destino já se movia para forçar lá a encarar aquele segredo. E não demoraria muito para que as escolhas de outras pessoas, guiadas pela ambição e pela desesperança, batessem novamente à sua porta. O baú deixado por tio Augusto não seria apenas uma lembrança herdada, mas o centro de um enredo que mudaria para sempre o rumo de sua vida. A noite parecia não ter fim.
O vento soprava com tanta força que fazia as janelas da mansão tremerem como se fossem ceder a qualquer momento. A tempestade castigava as falésias de Santa Catarina com relâmpagos que iluminavam o mar revolto em flashes assustadores. Dona Helena, sentada em sua poltrona favorita perto da lareira, tentava ler para distrair-se, mas a fúria da natureza não permitia concentração. De repente, um som inesperado ecoou pelo corredor. No início pensou ser apenas o estalar da madeira ou o bater de uma janela solta. Mas o barulho voltou mais firme e rítmico, quase como uma batida insistente. Um arrepio percorreu suas costas. Quem poderia estar do lado de fora àquela hora, em meio a uma tempestade tão violenta? Com passos lentos atravessou o amplo salão. As chamas do fogo projetavam sombras longas nas paredes, aumentando a sensação de inquietação. Ao abrir a pesada porta de madeira, um clarão iluminou o pátio. E então ela viu Marina, sua filha, encharcada da cabeça aos pés, cabelos grudados no rosto, olhar abatido. Ao lado dela estava Ricardo, igualmente molhado, mas com o semblante firme, quase desafiador. Por alguns segundos Helena congelou. Era como se o tempo tivesse voltado 10 anos, mas também como se todo esse tempo tivesse passado em apenas um piscar de olhos. Seu coração disparou, dividido entre raiva, saudade e incredulidade. Mãe, disse Marina com a voz trêmula, precisamos falar com você. O impacto daquelas palavras quase a derrubou. Precisamos. Depois de uma década de silêncio, de aniversários ignorados de netos que ela só conhecia de ouvir falar a filha, reaparecia de repente com um pedido. Helena não respondeu de imediato. Apenas abriu espaço para que entrassem. Dentro da mansão, o calor da lareira começou a secar as roupas molhadas dos visitantes, mas não havia calor algum entre eles. Helena observava atentamente cada movimento. Marina parecia nervosa, os olhos avermelhados, a postura curvada, como se carregasse um peso enorme. Já Ricardo mantinha-se altivo, examinando os detalhes da casa com um interesse que a incomodou profundamente. Era o olhar de quem avalia, calcula, mede o que pode ser aproveitado. Sentaram-se diante da lareira. O silêncio se prolongou pesado até que Ricardo tomou a iniciativa. Dona Helena, sabemos que já se passou muito tempo, mas viemos porque as circunstâncias nos trouxeram até aqui. Circunstâncias. A palavra ressoou como uma afronta. Não havia arrependimento nem humildade, apenas um pretexto ensaiado. Marina, ao contrário, parecia prestes a desabar. Mãe, nós erramos, murmurou, olhando para o chão. Nunca deveríamos ter nos afastado tanto. Mas as coisas ficaram complicadas e não sabíamos como voltar atrás. Helena a observava com frieza, mas por dentro um turbilhão se formava. Reconhecia na voz da filha um traço da menina que um dia lhe chamara de Porto Seguro, mas também via a mulher desgastada pelas escolhas, submissa ao homem sentado ao lado. O estalar da lenha na lareira soava como uma contagem regressiva. O que eles realmente queriam? Não era possível que tivessem enfrentado aquela tempestade apenas para pedir desculpas. Foram 10 anos, respondeu Helena por fim. 10 anos sem uma palavra, sem uma visita, sem uma ligação, e agora à meia-noite vocês batem à minha porta. Por que Marina abriu a boca para falar, mas Ricardo pousou a mão em seu braço, interrompendo-a. O gesto não passou despercebido. Tudo em seu tempo, disse ele com um tom controlado demais para soar natural. Antes precisamos que a senhora nos escute. O modo como pronunciou senhora soou frio, quase hostil. Helena se lembrava de como detestava a maneira como Ricardo sempre falava com ela, como se fosse um intruso se impondo entre mãe e filha. Por um instante, o olhar de Ricardo se desviou discretamente para o corredor lateral, exatamente na direção do cômodo onde o baú de tio Augusto estava guardado. Helena sentiu um arrepio, como se um fio invisível a ligasse àquele segredo. Será que eles sabiam do baú? Marina começou a chorar em silêncio, lágrimas correndo pelo rosto, sem que ela se atrevesse a erguer os olhos.
Ricardo permanecia firme, os punhos cerrados, a expressão controlada, mas a tensão em seu maxilar revelava a pressão interna. Helena se levantou devagar, serviu-se de um pouco de vinho e permaneceu de pé diante deles. Seu olhar era firme e inquisidor. Vocês vieram até aqui porque querem alguma coisa, declarou com calma. E não é apenas perdão. Então digam logo. A frase pairou no ar tão pesada quanto o trovão que sacudiu a casa naquele instante. Marina estremeceu, mas Ricardo manteve o silêncio. O fogo crepitava, o vento assobiava pelas frestas, e a sensação era de que algo muito maior do que um simples pedido estava prestes a ser revelado. Helena sabia naquele momento que a visita não tinha nada de casual. Era o início de um jogo perigoso em que amor, ambição e segredos escondidos se cruzariam. E a tempestade do lado de fora era apenas um reflexo do que estava prestes a explodir dentro daquelas paredes. O silêncio na sala parecia mais pesado que a própria tempestade do lado de fora. O vento uivava, fazendo ranger as janelas antigas, mas dentro da mansão, o som mais alto era o estalar da madeira queimando na lareira. Dona Helena permanecia de pé, observando Marina e Ricardo como quem estuda peças de um tabuleiro de xadrez antes de dar o próximo movimento. Marina, encolhida na poltrona, torcia as mãos nervosamente. Os olhos dela, ainda marejados, buscavam coragem para falar. Ricardo, por sua vez, mantinha a postura ereta, quase arrogante, como se não estivesse ali para pedir, mas para impor. Aquela diferença de atitudes não passou despercebida a Helena. Foram 10 anos de silêncio, repetiu Helena firme, para que suas palavras não se perdessem. 10 anos em que eu me tornei uma estranha para vocês. Agora vocês batem à minha porta. Por que Marina tentou falar, mas de novo Ricardo a silenciou com um leve aperto no braço. Ele pigarreou, inclinando-se para a frente como quem assume o controle de uma negociação. Dona Helena, não estamos aqui para reabrir feridas. O passado já se foi. Viemos porque enfrentamos uma situação difícil. Aquela frase tão polida e ensaiada fez Helena apertar os lábios. Situação difícil. Como se fosse possível resumir 10 anos de abandono com 2 palavras frias. Se realmente não querem reabrir feridas, então, falem a verdade. Retrucou ela, a voz calma, mas cortante. O que os trouxe até aqui? Marina levantou o olhar e finalmente falou a voz embargada. Mãe, nós perdemos tudo. Helena permaneceu em silêncio, esperando que a filha prosseguisse. Marina respirou fundo, as palavras parecendo pesar toneladas. O negócio de Ricardo faliu. Os credores nos perseguem, perdemos a casa, os carros, tudo. Estamos morando com os pais dele que mal conseguem se sustentar. As crianças perguntam por que a vida delas mudou de repente, e eu não sei o que responder. A cada palavra Marina se encolhia ainda mais na cadeira, como se o peso da confissão a esmagasse. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir a menção aos netos, aqueles que nunca teve a chance de conhecer. Por um instante quase se deixou abalar, mas o olhar frio de Ricardo a trouxe de volta à realidade. Ele assumiu a palavra, o tom mais duro. Precisamos de ajuda. Só a senhora pode nos salvar dessa situação. Helena respirou fundo, mantendo o controle. E o que exatamente esperam de mim? Ricardo não titubeou. A resposta saiu firme, como se já tivesse ensaiado aquela fala inúmeras vezes. 200 mil reais. Com essa quantia, podemos pagar as dívidas mais urgentes, recomeçar, dar estabilidade às crianças. Helena sentiu o sangue gelar. Não havia rodeios nem fingimento de afeto. Eles estavam ali com um preço estipulado, como se o amor de mãe fosse moeda de troca. 200 mil reais, repetiu lentamente, deixando o número ecoar na sala. Vocês ficaram 10 anos sem olhar para mim e agora voltam com um valor definido como se eu fosse um banco. Marina começou a chorar de novo, balbuciando desculpas. Eu sei que erramos, mãe. Eu sei. Mas é a vida das crianças. Elas não têm culpa.
Helena a observava com o coração dividido. Por um lado, a dor de ter sido afastada de sua própria filha de seus netos. Por outro, a clareza de que aquela súplica não nascia de arrependimento sincero, mas de desespero. Marina, você me abandonou. Não fui eu quem virou as costas. Foram vocês que escolheram o silêncio, que decidiram que eu não fazia parte da vida de vocês. E agora, quando tudo desmorona, lembram-se de mim. As lágrimas corriam pelo rosto da filha, mas Ricardo permaneceu impassível, os olhos fixos em Helena com uma intensidade perturbadora. Famílias se ajudam nos momentos de necessidade, disse ele em tom quase professoral. Não importa o que tenha acontecido antes. O que importa é o agora. A palavra família vinda dele soou como uma provocação. Helena se lembrou de todos os natais sozinha, dos aniversários esquecidos, dos telefonemas ignorados. Por 10 anos, a palavra família tinha sido arrancada dela. E agora, de repente, era usada como argumento. Ricardo respondeu ela com firmeza: família não é um álibi para abuso. Família não é desculpa para manipulação. Ele estreitou os olhos como se tivesse sido desafiado. Então vai negar ajuda aos seus próprios netos. O golpe foi calculado. Ele sabia que tocar nas crianças era mexer na ferida mais profunda de Helena. Por dentro ela vacilou, mas por fora manteve a expressão serena. Não tente usar as crianças como escudo, disse com voz baixa, mas carregada de autoridade. Vocês dois escolheram me afastar da vida delas. Eu não tive sequer a chance de conhecê-las. Não venha agora fingir que sou responsável pelo sofrimento delas. Marina soluçava baixinho, mas Ricardo se inclinou ainda mais para frente. Se não nos ajudar, eles vão sofrer ainda mais. Os homens a quem devo não são pacientes. E quando eles virem que temos uma parente rica vivendo nesta mansão, você acha que vão poupar a senhora? As palavras caíram como um trovão dentro da sala. Pela primeira vez, Helena percebeu a sombra do medo escondida por trás da postura de Ricardo. Não era apenas falência. Havia algo mais obscuro envolvido. Ela não deixou transparecer, mas seu coração disparou. Sentiu que o pedido de dinheiro era apenas a superfície de um abismo muito mais profundo. Helena se levantou devagar, caminhou até a janela e olhou para o mar revolto. As ondas batiam nas pedras com violência, como se refletissem o turbilhão em seu interior. Então é isso, disse sem virar-se para eles. Depois de 10 anos, vocês batem à minha porta não por amor, não por arrependimento, mas porque precisam de dinheiro. Ricardo não respondeu. Marina apenas chorava. Helena se voltou para eles, a expressão agora mais dura que nunca. Pois saibam que não sou mais a mesma mulher que vocês deixaram para trás. Não vou me deixar manipular. A sala mergulhou em silêncio novamente, mas desta vez não era um silêncio de espera. Era um silêncio carregado, como se a própria casa com suas paredes antigas absorvesse aquelas palavras e as transformasse em sentença. Helena sabia que o verdadeiro motivo da visita ainda não tinha sido revelado. O dinheiro era apenas a ponta de um segredo maior, e ela estava disposta a arrancar a verdade palavra por palavra. E assim, enquanto a tempestade rugia do lado de fora dentro da mansão, começava a desenhar-se um confronto muito mais perigoso que qualquer vendaval. A sala permanecia mergulhada em silêncio após a recusa firme de Dona Helena. Do lado de fora, a tempestade continuava a bater contra as paredes da mansão, como se a natureza estivesse impaciente pelo que viria a seguir. O fogo na lareira crepitava, projetando sombras irregulares sobre os rostos tensos. Marina enxugava as lágrimas com as mãos trêmulas, mas Ricardo não se abateu. Pelo contrário, parecia reunir forças para desferir um novo golpe. A senhora acha que pode simplesmente nos virar as costas, disse ele com um meio sorriso frio, mas não entende o que está em jogo. Helena o encarou em silêncio. Estava acostumada a ver pessoas tentando manipular sentimentos, mas havia algo diferente naquele tom. Não era apenas arrogância, era medo mascarado de bravura. Ricardo respirou fundo, inclinando-se para a frente.
Sua voz perdeu parte da polidez ensaiada e ganhou uma aspereza que denunciava desespero. Eu não devia contar isso, mas não temos escolha. O negócio que eu administrava não era apenas exportação e transporte. Havia outros sócios. Homens poderosos, gente que não aceita fracasso. Marina ergueu os olhos assustada, como se tentasse impedi-lo de prosseguir. Ricardo, por favor. Você prometeu que não falaria. Mas ele a interrompeu com um gesto brusco. Já estamos aqui, Marina. Chegou a hora da verdade. Voltou-se para Helena, fixando-a com um olhar intenso. Eu devo dinheiro a um grupo conhecido como os Homens da Noite. O nome pairou no ar como uma sombra. Helena não conhecia detalhes, mas a forma como foi pronunciado bastava para compreender o perigo. Não eram simples credores. Eram homens acostumados a resolver dívidas com ameaças e violência. Eles já nos deram prazos demais, continuou Ricardo apertando os punhos. E quando souberam da herança que a senhora recebeu da mansão do baú, perceberam que havia uma saída. Eles querem que eu traga esse dinheiro. Querem que eu prove que ainda tenho valor. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então era isso. Não era apenas uma visita de família em busca de ajuda. Era a entrada de sua casa em um jogo perigoso no qual até mesmo sua segurança estava em risco. Você está dizendo, respondeu lentamente, que trouxe minha filha até aqui para usar minha herança como moeda de troca com criminosos. Ricardo sustentou o olhar dela, sem vacilar. Estou dizendo que essa é a única maneira de salvar Marina e as crianças. Marina chorava em silêncio, cobrindo o rosto. Helena se aproximou dela e falou suavemente. Marina, você sabia de tudo isso? A filha hesitou. As lágrimas escorriam sem que ela tivesse forças para limpar. Finalmente balançou a cabeça. No começo, não. Ele dizia que eram apenas parceiros de negócios. Quando percebi a verdade, já estávamos presos. Eu tinha medo, mãe. Medo por mim, pelas crianças. Helena a abraçou de leve, mas manteve o olhar firme em Ricardo. Você escolheu esse caminho. Não adianta se esconder atrás da palavra família agora. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Marina soluçava, Ricardo respirava pesado e Helena mantinha-se firme. Era um dilema cruel. O instinto de mãe queria proteger a filha e os netos. Mas a razão dizia que ceder significava entrar na mesma rede de manipulação que aprendeu durante tantos anos. Ela voltou a falar, a voz grave. Vocês acreditam que ajudar com dinheiro vai resolver que esses homens vão desaparecer só porque receberam 200 mil? Ricardo, não seja ingênuo. Eles voltarão sempre que souberem que há mais. Ricardo rebateu com dureza. Ingênua é a senhora se pensa que pode simplesmente ignorá-los. Eles já sabem de você, já sabem desta casa. Se não colaborar, não seremos os únicos a sofrer. As palavras bateram fundo, mas não abalaram a convicção de Helena. Ela respirou fundo e respondeu. Então talvez seja a hora de enfrentar as consequências. Cada escolha tem um preço. Você escolheu o caminho da escuridão. Agora quer que eu pague a conta. Não. Marina levantou-se desesperada. Mãe, por favor, eu sei que ele errou, eu sei. Mas as crianças não têm culpa. Se algo acontecer com elas, eu nunca vou me perdoar. O choro da filha perfurava a armadura emocional de Helena. Mas no fundo ela sabia que ceder seria condenar a todos a um ciclo interminável. A tensão era insuportável. Foi nesse momento que Helena percebeu que precisava se dirigir não apenas aos dois, mas também a si mesma, reafirmando quem tinha se tornado. Passei 10 anos acreditando que estava sozinha porque não era digna de amor. 10 anos em que chorei no escuro enquanto vocês viviam suas vidas. E agora descubro que não foi por acaso, mas por escolhas que vocês fizeram. Se eu me dobrar de novo, perco o pouco que conquistei. Não vou permitir. Marina caiu de joelhos, chorando mais forte. Ricardo se levantou abruptamente, o olhar inflamado. Se acha que pode nos dar as costas, vai descobrir que está enganada. Helena manteve-se firme, encarando-o com serenidade assustadora.
Eu não tenho medo de você, Ricardo. Já sobrevivi ao pior. Sobrevivi ao abandono da própria filha. O que vier agora não me destruirá. A força daquelas palavras ecoou pela sala. Era como se até o vento tivesse diminuído para escutá-las. E aqui cabe uma pergunta também para você que assiste a esta história. Você concorda com a posição firme de Dona Helena, que prefere enfrentar as consequências a se curvar diante de ameaças? Se concorda, deixe nos comentários o número 7. Se acha que ela deveria ceder pelo bem dos netos, então deixe o seu like neste vídeo. Sua opinião é parte desse drama e queremos saber de que lado você está. Dentro da mansão, o silêncio voltou a se instalar, mas já não era o mesmo. O confronto tinha exposto segredos demais e ainda restavam camadas escondidas que inevitavelmente viriam à tona. Helena sentia que a noite estava longe de terminar. Algo ainda mais sombrio a esperava. A tempestade rugia lá fora, mas dentro de si ela estava mais firme que nunca. Não deixaria que a ganância de Ricardo ou o desespero de Marina definissem seu destino. O que restava era descobrir até onde eles estavam dispostos a ir. O silêncio após a explosão de palavras parecia esmagador. Ricardo ainda estava de pé, os olhos faiscando como se procurassem dominar a sala inteira apenas com sua presença. Marina permanecia ajoelhada, soluçando baixo, e Dona Helena continuava firme, embora por dentro sentisse o peso de cada revelação. Ela se aproximou devagar, como quem encara um animal ferido, e disse com voz controlada: Ricardo, você não está me contando tudo. O que exatamente esses homens da noite querem de você? Por um instante ele desviou o olhar. Depois respirou fundo e riu de forma amarga, um som que não tinha nada de humor. Quer saber a verdade, Dona Helena? Eles não querem apenas dinheiro, querem controle. Querem garantir que eu nunca escape das mãos deles. Marina levantou o rosto banhado de lágrimas, suplicando: Ricardo, por favor, não fale mais. Mas ele continuou ignorando o pedido da esposa. Eu entrei no jogo deles quando ainda acreditava que poderia ser maior do que era. Eles me ofereceram capital, contratos que pareciam perfeitos demais para recusar. Eu achei que estava sendo esperto, só que nada vem de graça. Helena ouviu em silêncio, mas dentro de si tudo se confirmava. Já havia suspeitado que o problema não era apenas financeiro, era moral, era criminal. E o que você deu em troca? Perguntou firme. Ricardo contraiu o maxilar como se fosse difícil admitir. Favores, informações, transporte para coisas que não podiam passar pelos portos oficiais. Fechei os olhos para muita coisa. Mas quando os negócios começaram a ruir, eles não me deram saída. Marina soluçou mais alto, agarrando o braço do marido. Eu não sabia de nada disso no início. Ele sempre dizia que era para o bem da família. Quando percebi, já estávamos afundados. Helena sentiu o coração pesar. A filha estava presa em uma teia que não tinha construído, mas da qual não conseguiu escapar. Então disse lentamente: você trouxe o perigo até esta casa. Não bastava destruir sua própria vida, tinha que arrastar a minha junto. Ricardo a encarou com raiva. A senhora fala como se fosse imune ao que está acontecendo. Eles já sabem do baú. Já sabem que tio Augusto deixou algo de valor. E acredite, se não formos nós a abrir essa porta, eles virão de qualquer jeito. A menção ao baú fez Helena estremecer. Era a primeira vez que alguém fora de sua confiança citava diretamente aquele objeto. Como você sabe sobre o baú? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Ricardo sorriu um sorriso tenso. Os homens da noite têm olhos e ouvidos em todo lugar. Você acha que uma herança desse tamanho passaria despercebida? Helena não respondeu de imediato. A mente fervia de perguntas, mas também de lembranças. O tio Augusto sempre fora um homem enigmático, cercado de segredos. Teria ele se envolvido também com esse tipo de gente? Ou o interesse pelo baú era apenas fruto da ganância de Ricardo? Marina ergueu-se devagar, apoiando-se na poltrona, e falou com voz trêmula. Mãe, eu juro que nunca quis isso.
Eu só queria proteger as crianças. Eu achei que Ricardo saberia lidar. Eu me enganei. Helena olhou nos olhos e viu ali um misto de culpa e desespero. Marina, você sempre teve escolha. Podia ter me procurado antes. Podia ter dito a verdade. A filha chorou em silêncio, incapaz de se defender. Ricardo, por sua vez, parecia mais nervoso a cada minuto. Caminhava pela sala como um animal enjaulado, os passos ecoando no chão de mármore. Estamos sem tempo, disse a voz carregada de urgência. Se não resolvermos isso logo, eles vão vir atrás de nós. E quando vierem, não vão bater na porta com educação. Helena cruzou os braços, mantendo-se firme. Talvez seja a hora de enfrentar as consequências, Ricardo. Você os deixou entrar em sua vida. Você vai ter que lidar com isso. Ele parou abruptamente e a encarou, os olhos faiscando. A senhora não entende. Eles não são apenas credores. São homens sem limites. E se não conseguir convencer, lá eles mesmos virão. E aí não haverá casa, não haverá paz, não haverá segurança para ninguém. Um trovão ecoou do lado de fora, como se confirmasse as palavras dele. O vento soprou pelas frestas da janela, fazendo a chama da lareira vacilar. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Pela primeira vez desde o início da noite, teve a sensação de que estava realmente em perigo. Não apenas pela arrogância de Ricardo, nem pela fragilidade de Marina, mas pelo fantasma invisível daqueles homens que até então eram apenas um nome sussurrado. Olhou para o baú guardado no corredor lateral e percebeu que tudo estava conectado. O passado de Augusto, as dívidas de Ricardo, a volta inesperada da filha. Nada era coincidência. Respirou fundo, tentando manter o controle, mas dentro de si uma pergunta crescia como um trovão distante. O que exatamente havia dentro daquele baú que tantos pareciam temer e desejar ao mesmo tempo? A lareira ardia em brasas, lançando um brilho avermelhado que parecia mais sombrio do que acolhedor. Dona Helena permaneceu em silêncio por longos minutos, o olhar perdido no corredor, onde o baú estava trancado. Era como se todo o peso de sua vida tivesse convergido para aquela noite de tempestade. A filha ajoelhada, o genro inquieto, o passado do tio Augusto pairando como sombra. Ela respirou fundo e voltou o olhar para Marina. A filha parecia despedaçada, a maquiagem borrada pelo choro, as mãos trêmulas, sem saber a quem se agarrar. Ricardo, por outro lado, exibia impaciência crescente, os passos ecoando pela sala como marteladas. Mãe, disse Marina quase em sussurro, eu sei que falhei. Sei que te abandonei quando você mais precisava. Mas eu te imploro, não deixe que os erros de Ricardo recaiam sobre as crianças. Elas não têm culpa. Helena fechou os olhos por um instante. A imagem dos netos que nunca conhecera surgia em sua mente como um sonho roubado. O instinto materno gritava para protegê-los. Mas a razão lhe lembrava de que ceder a Ricardo significava alimentar um ciclo sem fim de chantagens e violência. Marina respondeu com firmeza, eu entendo sua dor, mas ajudar agora pode significar condenar todos nós depois. Esses homens não param. Eles voltam sempre que sentem cheiro de fraqueza. Marina soluçou, mas não rebateu. Sabia que a mãe tinha razão. Ricardo, por sua vez, não se conteve. Isso é conversa de quem nunca enfrentou o que eu enfrentei, disse a voz áspera. A senhora fala de coragem, mas não tem ideia do que esses homens são capazes de fazer. Helena o encarou sem desviar. E você tem ideia do que eu enfrentei sozinha por 10 anos. Do silêncio da própria filha, da ausência de notícias, do peso de cada Natal vazia. Não subestime a minha força, Ricardo. Ele cerrou os dentes, visivelmente irritado com a firmeza da sogra. Mas havia algo nos olhos dela que o desafiava, uma chama que o desconcertava. O dilema se tornava mais pesado a cada minuto. Se recusasse qualquer ajuda, poderia colocar Marina e os netos em risco imediato. Se cedesse, entregaria sua vida e seu segredo nas mãos de criminosos. Helena caminhou até a janela. O mar estava encapelado, as ondas subiam e desciam com violência, como se refletissem sua própria tormenta interior.
Sentiu a umidade do ar entrar pela fresta e arrepiar-lhe a pele. Lembrou-se das palavras de Dona Lourdes. Família não é sempre quem compartilha o sangue, mas quem está ao seu lado quando ninguém mais está. Pensou nos anos de abandono, nas lágrimas solitárias nas cartas que escreveu e nunca enviou. E se perguntou se ainda havia espaço para confiar em Marina. A filha se aproximou lentamente, pousando a mão no ombro da mãe. Eu não quero perder você de novo, disse a voz frágil. Se tiver que escolher, eu escolho ficar ao seu lado. Helena olhou com surpresa. Pela primeira vez em muito tempo viu sinceridade nos olhos da filha. Mas também notou o medo de romper definitivamente com Ricardo. Está preparada para isso, Marina, para finalmente escolher por si mesma. Marina hesitou, mordendo o lábio, incapaz de responder. Ricardo percebeu o vacilo e avançou, a voz carregada de fúria. Não se deixe enganar, Marina. Ela quer colocar você contra mim, sempre foi assim. Não, respondeu Helena firme, sempre foi você que me afastou dela. O silêncio que se seguiu foi como um golpe. Marina baixou a cabeça, dividida entre a voz da mãe e a do marido. Helena sabia que precisava tomar uma decisão, mas não naquele instante. Havia perguntas demais sem resposta. O que realmente havia no baú de Augusto? Até onde os homens da noite estavam dispostos a ir? E, sobretudo, de que lado Marina realmente estava? Virou-se para os dois e declarou com voz serena, mas firme: Não darei resposta hoje. Vocês trouxeram uma tempestade para dentro desta casa e eu não vou decidir nada sob pressão. Amanhã, com a cabeça fria, pensarei no que deve ser feito. Ricardo tentou protestar, mas o tom dela foi tão definitivo que ele se calou. Marina, aliviada por alguns instantes de trégua, apenas assentiu em silêncio. A tempestade lá fora parecia acalmar, mas dentro da mansão o ar continuava pesado. Helena sabia que aquela noite era apenas o começo. O dilema não estava resolvido, apenas adiado. E enquanto se retirava para o quarto, sentiu o olhar de Ricardo, que a acompanhava como uma sombra. Um olhar que não trazia apenas desespero, mas também algo mais sombrio, algo que prometia um confronto inevitável. O dilema de Helena permanecia sem resposta, mas o amanhecer traria novas revelações. E talvez antes de decidir ela fosse obrigada a enfrentar verdades ainda mais dolorosas. A manhã amanheceu cinzenta. O sol mal conseguia romper as nuvens pesadas que ainda pairavam sobre o mar, como se a tempestade da noite anterior não tivesse realmente terminado. Dona Helena acordou cedo, mas o descanso não lhe trouxera paz. A mente fervilhava com tudo o que fora dito, com cada olhar trocado, cada revelação que ainda parecia incompleta. Desceu para a cozinha e preparou café, tentando encontrar conforto nos rituais de sempre. Mas até o aroma do café parecia diferente, carregado por um peso invisível. Quando entrou na sala, encontrou Marina já acordada, sentada à mesa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ricardo não estava. Onde ele está? Perguntou Helena, mantendo a voz calma. Saiu cedo, disse que precisava resolver algo urgente, respondeu Marina, evitando o olhar da mãe. Helena não acreditou na desculpa, mas não pressionou. Já sabia que Ricardo não era homem de admitir nada de verdade. O silêncio da filha, no entanto, revelava mais do que as palavras. Sentaram-se juntas e por alguns instantes o café foi bebido em silêncio. Helena estudava cada gesto da filha, cada suspiro. Dentro dela um misto de compaixão e desconfiança crescia. Queria acreditar que Marina estava pronta para se afastar do marido, mas sabia que a dependência emocional e os anos de submissão não desapareciam de um dia para o outro. Marina disse finalmente, pousando a xícara: Você precisa me dizer tudo. Não omita nada. Se eu tiver alguma chance de ajudar, preciso conhecer a verdade inteira. A filha hesitou, as lágrimas voltando a encher os olhos. Mãe, eu não sei tudo. Só sei que Ricardo está desesperado. Ele fala desses homens como se fossem monstros, gente que faz desaparecer quem não paga. E ele disse que eles já sabem da senhora. Helena sentiu o coração apertar.
O que antes parecia um problema restrito ao casal agora a envolvia diretamente. E se os homens da noite realmente tinham conhecimento da herança, significava que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Eu avisei e disse em tom baixo que abrir as portas para esse tipo de gente nunca acaba bem. Marina soluçou, levando as mãos ao rosto. Eu sei, mãe. Eu devia ter te procurado antes. Mas eu tinha medo de que me julgasse, medo de que dissesse que eu merecia. Helena suspirou, aproximando-se e segurando as mãos da filha. Marina, eu nunca desejei o seu mal. Eu só queria que você fosse livre, mas não livre assim acorrentada por dívidas e ameaças. O abraço entre mãe e filha durou alguns instantes, mas foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Ricardo entrou apressado, os olhos inquietos, a respiração pesada como quem havia corrido. Eles estão vindo, anunciou sem rodeios. Não hoje, talvez não amanhã, mas logo. Querem uma resposta. Helena o encarou com firmeza. E o que você prometeu a eles? Ricardo desviou o olhar, mas respondeu. Disse que ainda estava negociando, que precisava convencer você. A resposta foi como uma punhalada. Confirmava aquilo que Helena já suspeitava. Ela não era apenas parte da situação, era a peça central da barganha de Ricardo. Então você me vendeu como moeda de troca, disse a voz fria. Ricardo tentou se defender. Não é isso. É a única forma de nos mantermos vivos. Eles não se contentam com desculpas. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina olhava de um para o outro desesperada. Helena, porém, manteve-se firme. A vida não pode ser negociada desse jeito. O que vocês chamam de salvação não passa de uma prisão maior. Ricardo aproximou-se, o rosto endurecido. Dona Helena, entenda. Esses homens não são uma ameaça distante. Já estão de olho na senhora. Se não entregarmos o dinheiro, eles mesmos virão buscar. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. E se eu disser não? O olhar de Ricardo endureceu ainda mais. Então todos nós pagaremos o preço. Marina começou a chorar de novo, implorando para que parassem. Mas a tensão entre sogra e genro já tinha passado de qualquer limite. Helena voltou a falar, desta vez mais baixa, mas cada palavra carregava uma determinação inabalável. Eu não passei 10 anos reconstruindo minha vida para agora me curvar diante de ameaças. Não vou entregar minha dignidade a criminosos. Ricardo cerrou os punhos, mas não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, fitando o mar revolto, como se buscasse forças para não explodir. Marina tentou quebrar o silêncio. Precisamos achar outra saída. Talvez a polícia... Ricardo riu um riso seco. Polícia. Você não faz ideia do alcance desses homens. Não há polícia que os detenha. Helena, no entanto, não deixou-se intimidar. Você pode ter escolhido esse caminho, Ricardo. Eu não escolhi. E se esses homens vierem atrás de mim, vão encontrar alguém que não tem nada a perder. A frase ecoou na sala, deixando Ricardo momentaneamente sem palavras. Marina olhava para a mãe com admiração e medo ao mesmo tempo. O restante do dia se arrastou em silêncio pesado. Ricardo evitava contato, trancado em um quarto, enquanto Helena e Marina trocavam poucas palavras, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O baú de tio Augusto parecia pulsar no corredor como se estivesse vivo, aguardando o momento de ser revelado. À noite, Helena subiu para o quarto, mas não conseguiu dormir. Caminhava de um lado a outro, o coração acelerado. Sabia que precisava tomar uma decisão. Ou enfrentava os inimigos que ainda não conhecia, ou entregava sua liberdade ao medo. E enquanto a escuridão cobria a mansão, ela teve a sensação clara de que não estava sozinha, como se olhos invisíveis já a observassem cada movimento dentro daquela casa. A tempestade, que parecia ter cessado durante o dia, voltou com força ao cair da noite. O vento rugia entre as falésias, sacudindo as janelas da mansão, e cada trovão fazia tremer as paredes antigas, como se anunciasse um destino inevitável. Dona Helena sentia no peito que aquela noite não terminaria em paz.
A presença de Marina e Ricardo em sua casa já era um fardo, mas o que pairava além dos muros, os homens da noite, tornava o ar quase irrespirável. Ricardo passou o dia trancado, saindo apenas para comer em silêncio, o olhar sombrio e os gestos duros. Marina, por outro lado, acompanhava a mãe como se buscasse refúgio na única pessoa que ainda lhe transmitia alguma segurança. Mesmo assim, havia entre elas um abismo feito de 10 anos de distância que não podia ser preenchido em algumas horas de convivência. Quando os primeiros pingos fortes começaram a tamborilar no telhado, Helena tomou sua decisão. Convidou-os a se sentar novamente na sala principal. A lareira, acesa, lançava sombras longas e inquietas. Chegou a hora de falar com clareza, disse a voz firme. Não podemos viver de ameaças e meias-verdades. Quero ouvir tudo de vocês agora. Marina abriu a boca, mas Ricardo foi o primeiro a falar. A voz dele carregava impaciência. Já dissemos o que precisava ser dito. A senhora sabe que eles virão. A única saída é entregar o que pedem. Helena cruzou os braços. A única saída para você é se esconder atrás da fortuna que não lhe pertence. Mas e depois? Quando o dinheiro acabar, o que você vai entregar então? Ricardo cerrou o maxilar, os olhos faiscando. Está me acusando de covardia. Estou acusando você de arrastar minha filha e meus netos para o fundo de um poço sem fim. Marina chorava baixinho, a cabeça baixa. O som da chuva batendo nas vidraças misturava-se aos soluços dela. Helena percebeu que cada palavra dita era um golpe no frágil equilíbrio da filha, mas sabia que não podia recuar. O relógio da parede bateu 10 horas quando um som estranho rompeu a noite. Não era o vento nem a chuva. Eram batidas fortes e compassadas vindas do portão principal. Marina sobressaltou-se, levando a mão à boca. Ricardo empalideceu. Não, não pode ser tão cedo, murmurou, levantando-se bruscamente. Helena se aproximou da janela lateral. No clarão de um relâmpago, conseguiu distinguir vultos escuros além das grades do portão. 2, 3, talvez mais. O coração dela disparou. Eles vieram, disse Ricardo quase sem voz. Marina agarrou o braço da mãe apavorada. Mãe, o que vamos fazer? Helena fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O medo estava lá, mas havia algo maior, uma chama que ela havia cultivado em todos os anos de abandono. Não seria agora que permitiria ser destruída. Nós não vamos abrir o portão, disse com firmeza. Esta casa é minha fortaleza. Eles não entrarão sem luta. Ricardo riu nervoso. E vai enfrentar criminosos sozinha. Com o quê? Com coragem. Sim, respondeu Helena, olhando fixamente para ele. Coragem é algo que você nunca conheceu. As batidas continuavam cada vez mais fortes. A chuva escorria pelas paredes, o vento fazia as árvores gemerem. Marina chorava, Ricardo andava de um lado a outro como uma fera acuada. De repente, o som cessou. O silêncio foi ainda mais assustador que o barulho. Apenas o rugido do mar e o estalar da lareira preenchiam o espaço. Helena caminhou até a porta, mas não a abriu. Encostou o ouvido tentando distinguir qualquer som. Nada. Eles não foram embora, murmurou. Estão esperando. Ricardo aproximou-se, o rosto tomado pelo pânico. Eles não vão desistir. Se não entregar o baú, eles vão entrar. O nome do baú fez Helena se enrijecer. Aquilo era o que realmente queriam, não apenas dinheiro, mas algo que sabiam estar escondido. Então é isso, disse baixinho. O segredo de Augusto chegou até eles. Marina olhou confusa. Que segredo, mãe? O que tem nesse baú, afinal? Helena não respondeu. Não tinha todas as respostas. Só sabia que se abrisse aquele objeto poderia libertar ou condenar a todos. As horas avançaram devagar, cada minuto carregado de tensão. Ninguém dormiu. Ricardo bebia compulsivamente, Marina rezava em silêncio e Helena permanecia sentada ereta, os olhos fixos nas chamas da lareira. À meia-noite, um estrondo sacudiu a mansão. Não eram batidas, era o portão sendo forçado. Helena se levantou de imediato. Eles entraram, disse Ricardo, os olhos arregalados.
Marina começou a gritar, mas Helena a segurou pelos ombros. Fique calma. Se perdermos a cabeça, eles vencem. Passos ecoaram pelo pátio externo abafados pela chuva. Sussurros indistintos atravessavam as paredes. Helena sabia que era apenas questão de tempo até que tentassem arrombar a porta principal. Ricardo, em desespero, correu até o corredor lateral. Vou pegar o baú. É isso que querem. Não gritou Helena correndo atrás dele. Você não entende o que está fazendo. Marina também se levantou indo atrás. Os três chegaram ao cômodo trancado. Ricardo sacudiu a maçaneta, mas estava fechada a chave. Helena ergueu a mão exibindo a pequena chave que sempre mantinha consigo. Você nunca terá esse baú. Ricardo avançou sobre ela, os olhos cheios de fúria. Mas Marina se colocou no caminho. Basta, Ricardo. Eu não vou deixar você destruir a minha mãe. Foi a primeira vez que Helena viu a filha enfrentar o marido. Por um instante até Ricardo pareceu hesitar, surpreso com a resistência dela. Do lado de fora, um novo estrondo fez tremer as paredes. Os homens da noite estavam cada vez mais próximos. Helena sabia que o tempo estava acabando. Precisava decidir se revelaria o segredo do baú ou se o manteria trancado a qualquer custo. O trovão explodiu nos céus, a casa tremeu, e naquele instante ela percebeu que a verdadeira batalha não era contra os homens lá fora, mas contra as correntes que por anos haviam aprisionado sua própria família. E quando colocou a chave de volta no bolso, olhou nos olhos de Ricardo e declarou: Esta casa não cairá esta noite, e se eles entrarem, não será eu quem se curvará. A tensão era insuportável, como se a própria tempestade tivesse se instalado dentro da sala. Marina chorava. Ricardo suava frio e Helena mantinha-se ereta, uma muralha contra todos os ventos. E foi nesse silêncio quebrado apenas pela fúria do mar que uma nova batida ecoou. Não era no portão. Era na porta da sala, forte e certeira, como se alguém já tivesse atravessado os muros. Os três se entreolharam, o pavor estampado em cada rosto. O inimigo não estava mais do lado de fora. A noite de tempestade ainda não havia terminado e o desfecho estava apenas começando. A tempestade da noite anterior havia deixado marcas na mansão e no coração de todos que estavam dentro dela. Quando o dia nasceu, a chuva já não caía com a mesma fúria, mas o ar ainda trazia o cheiro de maresia e medo. Dona Helena caminhava lentamente pela sala, observando o fogo quase apagado na lareira, e sentia no corpo o cansaço da luta que travara não apenas contra os homens da noite, mas contra os fantasmas de sua própria vida. Marina permanecia perto dela, os olhos cansados de tanto chorar, e Ricardo se mantinha distante e calado, como se as palavras tivessem se esgotado junto com a tempestade. Helena sabia que o silêncio daquele amanhecer não era paz verdadeira. Era apenas uma trégua. Os passos daqueles homens ecoariam novamente em algum momento, cedo ou tarde. Mas algo havia mudado para sempre. Ela não era mais a mulher que esperava ansiosamente um telefonema, que acendia uma vela solitária em cada aniversário e chorava escondida por sentir-se esquecida. A noite de tempestade tinha provado que sua solidão se transformara em força. O abandono tinha se convertido em resistência. Enquanto preparava café, Helena observava a filha e via nela uma fragilidade que já não a assustava. Pela primeira vez depois de tantos anos, Marina havia escolhido enfrentá-la com sinceridade, admitindo os erros e pedindo ajuda não com a arrogância de quem exige, mas com a dor de quem reconhece a própria queda. Essa aproximação não apagava uma década de silêncio, mas plantava a semente de algo novo, um vínculo talvez possível de ser reconstruído se houvesse verdade. Ricardo, ao contrário, mostrava-se derrotado. O homem que chegara à mansão com postura de quem controlava tudo o que falava em dinheiro e ameaças como se fossem argumentos imbatíveis agora, era apenas uma sombra encostada no canto da sala. Seu olhar não trazia mais a arrogância de antes, mas o peso de quem sabe que perdeu não apenas o controle, mas também a confiança de todos. Helena percebeu que sua máscara havia caído e talvez fosse essa a sua maior derrota.
O baú de tio Augusto continuava trancado no corredor lateral, tão enigmático como sempre. Durante a noite fora o centro das tensões, o objeto de desejo dos homens da noite e da obsessão de Ricardo. Mas para Helena, ao amanhecer, ele já não parecia apenas uma ameaça. Era um símbolo. Representava o passado que ela não escolheu, mas que a vida colocara em suas mãos. E ela compreendeu que o maior segredo não estava no que havia dentro do baú, mas em sua própria capacidade de decidir o que fazer com ele. Naquele momento, diante da filha e do genro, Helena falou com a voz calma, porém firme, e cada palavra era carregada de um peso conquistado em anos de silêncio e resistência. Disse que não iria se curvar, que não iria permitir que sua vida fosse controlada pelo medo ou pela chantagem. Disse que família não é pretexto para manipulação, mas sim um vínculo que só existe se houver respeito. E deixou claro que sua dignidade não estava à venda, nem por dinheiro, nem por ameaças, nem pelo peso de laços de sangue. Marina a escutava com lágrimas nos olhos, mas havia também algo diferente em seu rosto. Pela primeira vez, talvez desde a juventude, via-se nela um brilho de respeito, um reconhecimento de que a mãe não era fraca, mas uma mulher de coragem. A filha não disse muito, mas segurou a mão da mãe como quem finalmente entende que o amor verdadeiro só existe quando não é transformado em moeda de troca. A mansão, depois daquela longa noite, parecia respirar diferente. As paredes que antes ecoavam memórias de abandono, agora guardavam a força de uma resistência. Helena sabia que a luta não terminara, que ainda haveria consequências, que os homens da noite poderiam voltar. Mas o que importava era que dentro dela a tempestade havia passado. Já não havia medo, apenas determinação. Essa história de Helena, Marina e Ricardo não é apenas uma narrativa de ficção. É um reflexo de tantas famílias em que o amor se confunde com poder, em que laços de sangue se transformam em correntes, em que o silêncio ocupa o espaço do afeto. Quantos pais e mães já não se viram esquecidos, deixados de lado e tiveram que reconstruir suas vidas sozinhos? Quantos filhos cegos pelas escolhas ou por influências erradas não perceberam que estavam se afastando de quem sempre esteve ali para amá-los? O que aprendemos com Helena é que a coragem de dizer não pode ser mais importante que a fragilidade de ceder. Que dignidade não se negocia, que amor sem respeito é vazio e que reconciliação só tem valor quando nasce da verdade. Ao resistir, ela não apenas protegeu a si mesma, mas mostrou à filha que ainda havia tempo para aprender. E você que acompanhou esta história até aqui, o que pensa? Teria tomado a mesma decisão que Dona Helena ao enfrentar o genro e os homens da noite? Teria mantido o baú fechado, preferindo guardar sua liberdade em vez de se submeter? Se concorda com a força dela, deixe o número 7 nos comentários. Se acredita que deveria ter cedido para proteger os netos, deixe seu like neste vídeo. Sua opinião é parte deste drama familiar e queremos saber de que lado você está. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui contamos histórias que misturam suspense, emoção e reflexão, porque acreditamos que cada drama familiar, mesmo quando contado como ficção, traz verdades que pertencem a todos nós. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que a coragem é possível mesmo diante da tempestade. Quando Helena fechou a porta naquela noite, não fechou apenas contra os homens da noite. Fechou contra anos de silêncio, contra o peso do abandono, contra a sombra de um passado que tentou dominá-la. Ao amanhecer, ela não era mais a mulher esquecida. Era a mulher que transformou dor em resistência e silêncio em força. E talvez essa seja a maior mensagem desta história: que nenhum de nós precisa aceitar correntes disfarçadas de afeto. Que nenhuma tempestade é grande demais quando aprendemos a permanecer firmes. Que a maior herança não é o dinheiro ou os segredos de um baú, mas a coragem de sermos fiéis a nós mesmos. Assim, terminou a noite de tempestade na mansão de Dona Helena. Mas o verdadeiro fim não foi a calmaria do dia seguinte.
Foi a descoberta de que dentro de cada pessoa abandonada pode existir uma fortaleza e que a dignidade nunca deve ser vendida. Que esta história toque seu coração e que, assim como Helena, você encontre dentro de si a coragem de enfrentar as tempestades da sua vida.